Bom dia novamente a quem chegou depois. Eu quero agradecer a presença de todos, os inscritos, em especial, né, aos mestrandos, aos alunos de graduação que vêm aqui prestigiar nosso evento. Agradecer fortemente ao professor Vinícius Saura Cardoso, professor doutor da instituição, que prontamente aceitou o nosso convite para estar colaborando com este evento. Registrar a presença do professor doutor Manuel Dias de Souza Filho, nosso coordenador de pesquisa da graduação, que se faz aqui presente neste momento. Eu vou, assim que iniciar a palestra, eu vou disponibilizar no chat, tá, o link do Google Forms, que é para registrar o registro de presença, né, para geração de certificados. Hoje nós vamos ter a palestra Pós-Graduação no Brasil, Desafios e Perspectivas, que eu estou dando pausa, gente, porque as pessoas vão pedir para entrar, eu tenho que estar autorizando, ok? Então, vocês me desculpem aí pelo inconveniente. Então, a palestra será ministrada pelo professor doutor Vinícius Saura Cardoso. O professor Vinícius, ele é formado em fisioterapia pela Universidade Católica de Santos. Ele é especialista em biomecânica do aparelho locomotor pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo, doutor em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia, atualmente é professor do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e docente e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Biomédicas. Agradeço novamente a presença e a participação do professor Vinícius. Quem tiver alguma dúvida durante a palestra, fique à vontade para escrever no chat, que eu vou registrando as perguntas, e ao final da fala do professor Vinícius, a gente pode estar abrindo aí para bater um papo sobre eventuais dúvidas. Nesse momento, eu passo a palavra ao professor Vinícius, e fique à vontade, professor, para as suas considerações. Obrigado, professor Baldomero. Cumprimentar a todos aí, desejar um bom dia, tenhamos uma ótima quinta-feira, em especial ao professor Manuel, e eu não estou vendo aqui, pelo menos não conheço mais nenhum docente, mas a todos aí que fazem e estão promovendo esse evento, né? Dizer que é um prazer, eu sinto honrado pelo convite e sempre é interessante, né? A gente sempre está disponível para a gente estar trocando principalmente essas ideias com alunos de outros cursos, de outros programas. A gente enriquece muito, a gente aprende muito, né? A gente vem dar aqui uma palestra, mas na verdade quem aprende somos nós com as experiências que estão presentes aí. Eu fui, vamos colocar aqui, um pouco desafiado nessa palestra. Posso começar a projetar, professor? Certeza, fique à vontade. Fui um pouco desafiado nessa palestra, pelo convite, né? Porque apesar da gente conversar sobre isso, da gente estar dia a dia discutindo todos esses aspectos da pós-graduação, porque a gente convive com isso dia a dia, né? Principalmente pelo momento que estou na coordenação. Vocês estão conseguindo? A projeção está boa, professor? Como é que está? Tá ok, professor. Ótimo. Então, qualquer momento também, se cortar áudio, a gente sabe que a internet às vezes complica, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu tentei não colocar os efeitos nos slides, criando talvez um pouco mais de slide, mas justamente para a gente não tentar carregar demais a apresentação e a internet, para que não atrapalhe aí o nosso andamento. Na verdade, esse tema ele é muito amplo, né? Ele é muito aberto, e a gente pode entrar aqui e discutir muitas coisas voltadas à pós-graduação. Não sei se eu vou conseguir atingir a expectativa de todos, mas eu procurei buscar algumas discussões, né, do que se está acontecendo hoje no Brasil. Então, existem, se você colocar esse tema na internet, você vai ver que encontra muita coisa, e muita coisa ruim, muita coisa boa, né? Então, procurei estar estudando justamente os grandes pesquisadores do Brasil, o que nós estamos em discussão e o que está acontecendo no nosso sistema. O ideal, na verdade, desse tema seria a gente ter uma mesa redonda, né? Conseguindo alencar vários pesquisadores do Brasil inteiro, justamente para a gente saber
o que está acontecendo, que eu acho que é uma grande pergunta. Nós que estamos na pós-graduação estamos sofrendo um pouco com essa falta de informação, vamos dizer assim. A gente recebe muita informação via jornal, assim como via notícias, sites, né? Jornal é mais da época do professor Valdomero, da minha época, mas hoje nos sites, né? E por um acaso, agora de manhã, eu abri a caixa de e-mail aqui e tinha um e-mail do pessoal da Medicina 1, comunicando algumas atividades, algumas novidades. Inclusive, quinta-feira agora a gente vai ter uma reunião para falar exatamente, esclarecer o que está acontecendo. Então, vou trazer algumas perspectivas de discussões sobre a pós-graduação do Brasil. Vou tentar não emitir muitas opiniões, até porque é um tema muito amplo, tá? Então, o que eu estou falando aqui não sou eu estou trazendo informações dos sites da CAPES e trazendo informações relacionadas à pós-graduação que os pesquisadores no Brasil estão discutindo, né? Então, e obviamente que a gente vai abrir depois para perguntas e discussões, e eu acho que é isso que enriquece no final. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre os desafios e as perspectivas da pós-graduação no Brasil. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá. E aí, para a gente entender um pouco, precisava de um contexto histórico, né? Então, eu vou tentar trazer aqui rapidamente, mais ou menos, da onde vem, como que tudo começou, a pesquisa no Brasil, para a gente tentar entender um pouquinho sobre onde a gente está e fazer uma prospecção, né? Porque o futuro, tem alguns pensadores, eu estava lendo algumas coisas esses dias e, na verdade, o futuro não existe, né? O que existe é o presente. O futuro é algo que vai acontecer, então ele não aconteceu ainda, e quando ele se torna presente é onde a gente vai entender o que está acontecendo. Muitos de vocês fazem planos, todos nós fazemos planos, e a gente costuma brincar que os planos foram feitos para não serem cumpridos, né? Porque o caminho ele é tortuoso. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. A resposta é essa. O que vai acontecer com a pós-graduação no Brasil? A gente não sabe. Tem uma perspectiva? Existe uma perspectiva, óbvio, mas com o desenrolar desse ano de 2021, somado a pandemia e todas as mudanças que vêm acontecendo, a gente fica um pouco achando que o plano pode ser mudado a qualquer momento, né? Então, vou contar um pouquinho de como as coisas começaram, bem sucintamente, e vou trazer os questionamentos que estão sendo feitos no Brasil, né? Então, o que nós temos aí? Basicamente, nós temos menos de 100 anos, tá? Trazendo a perspectiva de 1930, não vou falar de pesquisador nenhum diretamente, mas do desenrolar no país, tá? Em 1930, nós temos a chegada de alguns professores estrangeiros do Brasil, tá? Quando a gente fala chegada, nós estamos concentrando isso principalmente no Rio de Janeiro, ok? Que é onde, digamos que, onde o Brasil acontecia, ok? Pelo menos em termos de administração federal, tá? Então, esses professores, eles chegam justamente para tentar explorar esse mundo novo, que era o Brasil, um Brasil que tinha perspectivas de universidade, de escola, de ensino, mas que engatinhava ainda nesse período. Tá? Então, esses professores, e aqui nós estamos ligados direto à pós-graduação, tá? Então, eles chegam nessas instituições, professores doutores, tanto europeu quanto americano, nesse primeiro momento um pouco mais europeus, tá? E eles começam, então, a trabalhar dentro dessas supostas universidades, tentando enriquecer justamente a educação, a perspectiva de pós-graduação, vamos dizer assim, das especializações e dos aprimoramentos, né, dessa população que estava dentro das universidades, né. Olha lá, 20 anos depois só, surge um primeiro acordo, ainda não oficial de pós-graduação, relacionado à pós-graduação, mas um início de intercâmbio entre esses professores que estão dentro dessas universidades, aqui nesse caso já com os Estados Unidos.
Tá? Então, alguns estudantes, agora vejam, se hoje em dia é difícil a gente fazer um intercâmbio, é difícil financeiramente, imagine 1950. Então, nós estamos falando de uma perspectiva de poucas pessoas, um núcleo muito fechado que tinha essa possibilidade de fazer essa troca de informação, tanto de estudantes quanto de docentes. Veja que nós estamos, então, nós estamos chegando bem próximo, né? Nós estamos falando de 70 anos atrás, é isso? Né? Então, não está tão antigo assim esse desenrolar. Né? Então, onde que eu quero chegar? Nós somos ainda muito jovens nesse aspecto. Tá? Tanto que em 51 que a CAPES é criada. Né? A CAPES ela surge justamente nesse período, que é um período de desenvolvimento industrial, então onde a mão de obra é requisitada. Veja essa relação muito importante, nós vamos discutir isso daqui a pouco, tá? Com uma demanda. Então você tem a necessidade de uma mão de obra especializada. O mercado demanda mão de obra especializada. E o sistema ele precisa responder a isso. Tá? Então a CAPES ela tem como preceitos aí, ó, assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficiente para atender as necessidades de empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento do país. Isso aqui é do decreto que funda a CAPES. Tá? Então, a perspectiva aqui, a visão dessa fundação, ela é uma perspectiva interessante que se aplica até hoje. Né? Aí um comentário abaixo aqui, ó. Então, qual que seria a grande função? Coordenar uma política de pós-graduação que se voltasse para a obtenção de melhorias no nível de professores universitários, mas também para evitar a queda de padrões provocadas pela expansão do ensino superior. Então, veja a responsabilidade, né, de manter o ensino superior com qualidade, de promover a criação de mão de obra para que esse ensino superior mantenha a qualidade. E aqui nós vamos entrar numa discussão mais à frente, que os pesquisadores do Brasil estão trazendo, que é justamente nessa época, lá em 51, nós não tínhamos professores nas universidades, professores doutores. Né? Hoje, a perspectiva ela já é um pouquinho diferente. Por exemplo, saiu um estudo lá da Federal do Paraná, apenas 30% dos doutores formados, né, que terminam o doutorado, são absorvidos pela academia. Até porque não tem tanta vaga, tanto concurso assim. Ou seja, os outros 70%, os outros 70%, eles estão indo para o mercado privado. Ok? Então, já uma perspectiva, né, já está acontecendo dessa demanda, principalmente na área das engenharias, as empresas privadas, né, as indústrias, nós estamos falando do Federal do Paraná, já estão absorvendo essa mão de obra dos doutores. Ou seja, será que agora não é hora? Lembra que nós estamos falando de perspectivas futuras. Será que não está na hora da gente modificar um pouquinho a formação desses doutores, desses mestres? Ok? Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas em 51, a interpretação era justamente essa. Nós precisamos de professores. Eu fiz, como o professor Baldomero aí comentou, eu fiz a minha especialização e meu mestrado na Universidade de São Paulo. E lá a gente escutava dentro do Hospital das Clínicas, né? Conheci alguns doutores que fizeram doutorados, né? Um pessoal médico da fundação da universidade. Esses caras eles formavam os professores da universidade, escolhiam ali os melhores alunos, aqueles que participavam, os monitores. Esses caras eles eram convidados a fazer doutorado. Por quê? Porque precisavam de docentes. Não havia docente, doutor, para dar aula na faculdade. E assim, doutorado de 2 anos. Você vai ler o trabalho dos caras, o quanto a gente, hoje, né? O quanto a gente é primoroso para um trabalho de doutorado, o quanto é complicado, o quanto a gente precisa inovar. E naquela época, a inovação era
muito simples, porque não tinha tanto que não tinha, o espelho era muito pequeno. Então, qualquer detalhe que você fazia já era uma certa inovação. E esses detalhes eram corridos, porque não se tinha professor. Então, se voava no tempo, doutorado em 2 anos, no tempo que a gente usa no mestrado hoje. Por quê? Porque precisa-se do título. Então, as prioridades bem diferentes do que a gente tem hoje, e nós estamos falando de 1951, ok? Antes da década de 60. Tá? Justamente a década de 60, onde se reconhece a pós-graduação como um novo nível de educação. Então, a partir de 1960, que começa a valer, a contar, vamos dizer assim, esses títulos, título de mestre, título de doutor. Aqui se abre uma discussão muito grande do modelo a ser adotado, tá? No Brasil. Tá? E nós vamos ver que esse modelo ele é bem brasileiro, que nós temos hoje. Então, vamos falar um pouquinho disso. Mas toda essa discussão em 5 anos para sair o parecer Sucupira, que é esse que implanta a pós-graduação no Brasil. Não tinha lido no decorrer fazendo a aula de hoje, né, a palestra de hoje, eu fui ler o parecer. Impressionante como ele ainda é atual, né? Como as perspectivas ali são bem atuais e traz justamente essa ideia de formação do mestrado e do doutorado, como ele acontece hoje. Então, vejam, existia, lá a partir de 1960, existia um plano, né, de se dava certo ou não, as coisas foram acontecendo. E nós vamos chegar nos dias atuais para a gente saber como é que as coisas estão acontecendo. Então, em 1965, é que se cria o mestrado e doutorado. Esse mestrado, esse doutorado que vocês estão fazendo hoje, ou que querem fazer, né, temos alunos de graduação aí, a estrutura dele sai lá em 65. Mas veja bem, apenas em 68 que ele é implantado. Professor, mas não tinha, então, mestrado e doutorado antes? Tinha, mas de uma forma ainda extraoficial, vamos dizer assim. Tá? Então, a partir de 68, com a reforma universitária, que o parecer Sucupira ele começa a ser implantado. Okay? Por exemplo, a gente tem aqui, antes da década de 60, a Universidade de Química do Brasil, no Rio de Janeiro, já tinha um programa de mestrado. Mas isso tudo eram posições isoladas, né? Não existia uma organização nacional. Em 68, com a reforma universitária, onde você teria professores com tempo integral, então você começa a modificar o sistema educacional do ensino superior, e, obviamente, que você modifica, acaba mostrando essas alterações também no sistema de pós-graduação. E aí começa, então, a ter as chamadas e a entrada de alunos, tanto para o mestrado e tanto para o doutorado. Você tinha alguns mestres já no país e isso já direcionava para a legalidade desses títulos. Né? Para vocês terem ideia, em 1971, haviam 40 cursos de pós-graduações reconhecidos apenas. Tá? Hoje nós estamos em 4.000 e alguma coisa, tem um gráfico ali que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, em 71, haviam 400 cursos já iniciados. Okay? 40 eram regulares. Então, a pós-graduação, na verdade, a CAPES e aí essa organização, ela começa a trazer uma perspectiva, uma visão do que já havia no Brasil. Tá? Professor, 68 é muito, muito antigo. Pra vocês terem ideia, de 68 para cá, eu fiz essa busca, tá? O número de universidades fundadas são as mesmas de 68 para trás. Então, a gente podemos dizer assim, em termos de quantidade, nós estávamos no meio do caminho. Inclusive, em 1968 foi fundada a Universidade Federal do Piauí. Tá? Houve uma grande expansão nessa época, justamente por causa dessa organização da reforma universitária. Então, o momento aqui de graduação também era um momento muito importante na consolidação do ensino superior no país. Tá? Essa busca que eu fiz apenas das universidades federais. Okay?
Em 80, depois de uma estrutura, depois de 15 anos de um parecer Sucupira, é onde a gente tem uma grande proliferação de cursos. Veja bem, como a gente precisa formar mão de obra. Tá? Nós temos aí, 68 a 80, justamente essa criação. Então, o que a gente fala, né? Vocês que estão no mestrado e no doutorado hoje, vocês que vão mudar alguma coisa daqui a 10 anos. Essa é a obrigação de vocês. E olha a nossa responsabilidade que nós estamos na universidade. Olha como a pesquisa ela tem que ser importante, porque todo esse conhecimento ele vai ser carregado para uma próxima geração de professores, uma próxima geração de cientistas que vão trazer essas novidades que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Né? Em 81, a CAPES se torna avaliadora, antes ela era apenas uma organizadora, tá? Então, começa então a ser criadas avaliações dos programas de pós-graduação, tentando aqui elevar o nível. Veja que antes se falava em quantidade, isso é uma proposta atual, que nós vamos falar dos produtos da pós-graduação. Se falava em quantidade, eu preciso de professores, vamos acelerar a formação desses docentes, desses pesquisadores, e hoje, a partir de 81, já se começa a avaliar. Opa, peraí, será que eu preciso de quantidade? Ou será que o momento agora é de começar a fazer as melhorias nessas pós-graduações? Em 2005, onde eu vou parar aqui a retrospectiva, nós vamos falar um pouquinho do passado ainda, mas dessa linha do tempo, foi criado, então, um plano nacional, esse plano já feito por uma grande quantidade de professores, de pesquisadores, ok? Para o quinquênio, vamos dizer assim, 2005, 2010. Tá? Então, a partir daqui, traz já uma cara da pós-graduação como a gente vê hoje, ou via pelo menos há 2, 3 anos atrás, onde começaram algumas séries de mudanças que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Ok? Então, a CAPES fica como qual o grande papel? Né? Que a gente escuta na mídia, a CAPES está bem popular na mídia ultimamente. Né? Então, avaliação das pós-graduações estrito sensu, mestrado e doutorado, tá? Acesso à divulgação de produção científica, esse é o produto da pós-graduação, né? Pelo menos até hoje é a produção científica, e aí nós vamos discutir o que é isso um pouquinho mais à frente. Investimentos na formação de recursos de alto nível no país e no exterior, né? A formação de mão de obra especializada para que se avance as pesquisas e se avance a tecnologia do país, e essa formação ela pode ser tanto aqui quanto fora, então, se há algo melhor para ser buscado, busque e traga, né? E se estamos no topo da cadeia, vai ser feito aqui. Promoção da cooperação científica nacional e internacional e a tal da internacionalização que se fala tanto dentro das pós-graduações. Então, a CAPES, ela é detentora desse papel. Legal. Então, chegando nos dias atuais, para que tudo isso aconteça, a CAPES existe um plano nacional de pós-graduação. Lembra? A gente viu lá em 2005, existe um plano do quinquênio até 2010. O que aconteceu, então, para 2010? Foi criado um plano para uma década. E esse plano ele veio sendo desenvolvido. Né? Então, lá, os planos, basicamente, sintetizam as diretrizes que norteiam as políticas públicas de qualificação de pessoal em nível de mestrado e doutorado. A cada 6 anos, esse plano faz um diagnóstico e apresenta uma proposta. Então, é um sistema de autoavaliação. Olha, a gente tem uma ideia do que vai acontecer, ok? Vamos implantar esse sistema, a gente avalia no meio do caminho, traz os resultados para que a gente possa fazer o planejamento para os próximos anos. Tá? O último plano, justamente, foi de 2010, na verdade, 2010 acabou do quinquênio, então 2011 a 2020, para que a gente pudesse nortear a pós-graduação de 2021 a 2030.
E esse plano ele foi executado, existe um relatório, e, na verdade, tudo que está acontecendo nas avaliações, judicialmente, ele advém desse plano. Não estou dizendo que o plano foi mal ou foi bem feito, esqueça a opinião aqui. Estou dizendo que é o que está acontecendo. Tá? Porque esse plano ele propôs uma mudança na avaliação, essa mudança ela foi implantada pelos programas, né, pelas áreas da CAPES e pelos programas, e como modificou essa regra do jogo, vamos dizer assim, no meio do caminho, judicialmente foi solicitado que parassem as avaliações, justamente porque você não pode, entre aspas, não pode, é isso que o juiz determinou, você não pode mudar a regra no meio do jogo. Tem que contar aqui que essa regra foi mudada internamente, então os programas participaram disso, aceitaram essa mudança. Não estou defendendo um ou outro, né? Estou só expondo aqui a situação que nós temos hoje. O fato é, nós não temos hoje a construção de um novo plano, né? A comissão, essa comissão de 2021 para 2020, ela foi reconduzida, de 2011 a 2020, ela foi reconduzida, né, para que se formasse um novo plano, uma nova avaliação, e isso vem engatinhando. Tá? E ela foi reconduzida agora em 2021. Tá? Mas, sim, existe uma resposta desse plano. A Comissão Especial de Acompanhamento de 2021-2020 trouxe uma proposta de aprimoramento. E essa proposta ela veio norteando as mudanças que aconteceram na plataforma Sucupira, que é onde a gente coloca os dados da pós-graduação, né, para que a gente consiga ser avaliado, para que a gente consiga criar as metas, criar o desenvolvimento dentro dos programas. Porém, essa condução ela teve uma pausa, teve um stop agora, nessa parte da avaliação. E é justamente isso. Então, 2021 se tornou um ano um pouco complicado, né, carregando as informações que vieram lá de 2019, 2020. 2019 foi feita a proposta de mudança na avaliação, 2020 foi implantado e nós fizemos essa coleta de dados para a CAPES, e a gente não sabe como é que vai ficar, porque foi parado o sistema de avaliação, hoje a gente não tem avaliação acontecendo, está em discussão, a CAPES está tentando fazer com que aconteça. Veja, não foi a CAPES que pediu para parar, foi a Justiça que pediu que o sistema de avaliação parasse. Tá? O plano, que é um plano de desenvolvimento, o grupo, né, a Comissão Especial de Desenvolvimento, ela foi reconduzida para mais 10 anos, porém, essas reuniões elas não vêm acontecendo justamente porque solicitou uma mudança e essa mudança não está acontecendo. Então, digamos que estamos num período bem complicado dos ajustes da pós-graduação. E assim como os cursos de graduação, a gente tem um perfil, a gente tem que seguir um roteiro. Tá? E é exatamente nesse ponto que a gente fica um pouco perdido, porque esse roteiro ele não está claro. Digamos que a regra, existem 2, 3 regras no jogo, e a gente está no meio do jogo, e a gente, de mãos atadas, sem saber o direcionamento. Volto a dizer que cada programa tem a sua área, né? Por exemplo, a pós-graduação em ciências biomédicas, ela pertence à área da medicina 1, então você tem os coordenadores dessa área, esses coordenadores estão em contato com a direção da CAPES para tentar desvencilhar toda essa burocracia. Mas a coisa hoje está andando dessa forma. Né? Ou seja, não está andando, na verdade. Tem muita coisa acontecendo e a gente acaba vendo muito pelos jornais. Né? Como essa notícia, né, que aconteceu em junho, julho, se não me engano, onde a presidente da CAPES ela destitui todos os 20 membros do CTC, que é o Conselho Técnico Científico. Ou seja, você, no meio de uma avaliação quadrienal, né, porque a gente coletou 2020, para quem tem aluno de graduação, talvez eu esteja falando muito complicado para o pessoal da graduação ou da pós que entrou agora.
Mas a avaliação quadrienal são 4 anos em que o programa ele é avaliado. A cada 4 anos nós somos reavaliados. Então, 2020 se encerrou a coleta, né? Então, contou 2020 para ser avaliado em 2021 pelo seu passado. E exatamente aí que parou. Então, 2021, nós estamos aguardando a avaliação anterior com todas essas mudanças. Então, o Conselho Técnico, que é justamente para que o trabalho se torne mais próximo do que acontece nas universidades, então, pesquisadores são selecionados para auxiliar a CAPES no desenvolvimento, e eles foram destituídos. Um mês depois, eu não trago aqui a notícia, eles foram reconduzidos, não todos, mas houve uma pequena mudança, mas justamente voltaram 18 membros desses 20. Então, algumas inconsistências, e a gente não fica sabendo, obviamente, de tudo que acontece lá. Então, algumas inconsistências, algumas atitudes complicadas que deixa a gente apreensivo, justamente porque a gente trabalha com o futuro, né? Nós estamos falando de educação. Então, a gente fica, às vezes, de mãos atadas sem saber que rumo tomar. Okay? Então, esse é o cenário CAPES, da história e do presente. Nós vamos falar um pouquinho de outras coisas da CAPES, talvez mais à frente, quando a gente afunilar toda essa história. Tá? E nós temos também, dentro do sistema de pós-graduação, o CNPq. O CNPq que também foi criado lá em 51, junto com a CAPES, tá? Que tem por função justamente destinar fomentos para pesquisa científica e tecnológica na formação de recursos humanos e pesquisa no país. Então, nós temos editais que os programas de pós-graduação concorrem, justamente para a gente conseguir bolsas ou fomentos de bancada, né, para pesquisa, que o CNPq vai disponibilizando no decorrer do ano. Um outro ponto é que a mudança nessa seleção de bolsas ela também tem acontecido. Então, antes você fazia por demanda, a CAPES ainda faz por demanda, né? Então, dependendo da região, quantidade de aluno, produção, você tem uma quantidade de bolsas, né? O CNPq, ele trabalha com edital, então ele lança o edital, a gente precisa concorrer a esses editais, ok? Mas ele ganha destaque, principalmente a partir dos anos 70, lembra lá, as universidades foram formadas em 68, então, a partir de 70, a grande número das universidades, a regularidade dessas universidades, né? Então, em 70, começa a surgir, então, o sistema de financiamento, e aí, CNPq e CAPES são... A CAPES a gente já delineou, né? O CNPq traz esse sistema importante, mas, principalmente, a partir de 70, tem algo que a gente é bem próximo, né? Todos os estados são próximos, que são as fundações estaduais de amparo à pesquisa, aqui no Piauí, a FAPEP, né, que estão sempre, junto com o CNPq e com a CAPES, lançando editais. Por exemplo, o edital muito popular é o PPSUS, que bianualmente ou sai ou deveria sair, né? Nós tivemos esse ano edital dos programas emergentes, né? Então, programas relativamente novos, como de ciências biomédicas, pôde concorrer, e alguns editais emergenciais também, Covid, que foram delineados, e isso é descentralizado via as FAPs, né? As Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados, que sempre, pós-graduação, né? Os programas próximos a esses financiadores, justamente porque é daí que a gente consegue tirar a bolsa dos nossos pós-graduandos. Ok? Se a gente pegar todo esse contexto histórico, a gente está vendo que a ciência e a política elas andam atreladas, né? Porque tudo isso que foi criado, foram criados, obviamente, com um intuito do governo federal, do governo estadual. A pesquisa está dentro das universidades, pelo menos a grande maioria, dentro das universidades públicas. E aqui eu não estou falando de partido político. Aí eu não quero nem entrar nesse mérito, nessa briga, que é uma outra conversa para um outro momento e não para agora. Tá? Mas ela está atrelada. Por quê? Porque as políticas de desenvolvimento, como é que vai acontecer uma política de desenvolvimento se não houver ciência?
O direcionamento das políticas de desenvolvimento, de evolução, ela precisa estar baseado em algum histórico, em algum dado científico. Né? Não pode sair da cabeça simplesmente de uma pessoa. Ok? Então, pensando a longo prazo, como veio lá a Sucupira, né? O decreto que cria. Então, havia uma necessidade, isso tem que ser enxergado pelo poder público. E esse enxergado poder público baseado numa informação. E toda essa informação ela não pode ser baseada no jornal, ela não pode trazer do jornal. Ela tem que trazer de dados concretos. Então, você precisa ir para a base de dados, buscar essas informações corretas e não sensacionalistas, vamos dizer assim, ok? Dentro dessa perspectiva científica. E, a partir daí, você cria as necessidades. Ok? Então, a ciência política está atrelada. Você não precisa fazer política, mas o desenvolvimento social, o desenvolvimento nacional, ela parte da premissa que você tem uma administração pública e essa administração ela precisa usar dados científicos para elaborar as suas campanhas, seja na área da saúde, de mobilidade urbana, segurança pública. Então, e aqui volto a falar, não estou falando de partido, estou dizendo que precisamos de dados científicos para direcionar o andamento do Estado, do município, do país. Então, veja, os financiamentos, CAPES, CNPq, são todos vindo de dinheiro público. Nós temos alguns fomentos de empresas privadas, e isso, a tendência é que fique cada vez mais evidente. Okay? Por quê? Porque as empresas, o poder privado, ele também quer o desenvolvimento, às vezes, dentro da sua iniciativa. Então, nós temos aí Santander, que incentiva trabalhos com educação financeira, a Fundação Itaú, temos a Petrobras, que apesar de ser uma sociedade mista, né? Então, o comandante o presidente é indicado pelo governo, mas possui ações na bolsa, então é uma sociedade tem ali um caráter privado também, que são empresas que investem em desenvolvimento, Natura, Boticário, e aí tem infinitos. Aqui mesmo nós temos o programa de biotecnologia, algumas atividades são em parceria com a Centroflora, Vegeflora, não lembro qual é o nome agora, que eles vão trocando de nome, né? Mas existe essa parceria. Essa parceria ela é rica para a universidade. Tá? Ela traz um dinheiro que não era previsto a mais, ok? E o desenvolvimento do mercado para consumir essa pesquisa. Nós vamos falar um pouco dessa importância mais à frente lá. Bacana. Então, agora eu vou contando um pouquinho da história. A gente poderia até parar para fazer uma rodada de perguntas, não sei como é que está aí, professor, mas porque agora a gente vai entrar em alguns outros tópicos para complementar toda essa informação. Não sei como é que vocês querem fazer, eu estou tranquilo, eu posso continuar. Então, aqui a gente vai trazer qualquer coisa, só me interromper, professor. Ok, fica à vontade, professor. Aqui a gente vai trazer, então, um pouquinho da perspectiva das universidades, dos programas, né? Então, essas lindas fotos do nosso campus aí, não sei se vocês reconheceram a Visão Eterna, justamente para elencar algumas perspectivas. Então, nós temos lá, ó, como é que funciona, então? Como é que foi o andamento do número de programas? Então, aqui é um dado de 2018, tá? É o último dado que tem lá, eu peguei isso num artigo, depois eu fui procurar a fonte da GeoCaps, mas são os últimos dados que nós temos em termos de quantitativo. Lembra que nós falamos de 40 programas lá em 68, né? 70? Olha o que nós temos aqui. Ó. Em 2002, nós tínhamos 1.683 programas de pós-graduação no Brasil. Tá?
Aí ele divide aqui em mestrado acadêmico, profissional, programas que têm mestrado acadêmico e doutorado junto, né, na mesma linha, e aqui os doutorados acadêmicos. Então, vejam lá, de 2002 para 2018, nós estamos chegando em 4.290 programas. Ok? Então, um aumento aí de 155%. Veja como, nós estamos falando só dos últimos 20 anos, vamos colocar aqui. Tá? Nem 20 anos, porque nós vamos para 2002, mas estamos até 2018. Mas para ficar fácil de fazer conta, dos últimos 20 anos. Ok? Então, nós tivemos um aumento considerável no número de programas. Vocês já estão pensando aí, isso é bom, porque se eu tenho mais programas, eu tenho mais mão de obra especializada. Por esse lado, sim. Ok? Por esse lado, sim. Mas como é que funciona o financiamento desses programas? Como é que são as aberturas desses programas? Como é que é o planejamento desses programas? E isso, aqui a gente começa a trazer um pouco das informações dessas discussões, desses seminários que a gente acabou acompanhando para trazer essa perspectiva futura. Tá? Então, basicamente, as perguntas estão aqui, né? Como são os planejamentos? Em que áreas nós vamos abrir os programas de pós-graduação? Eu tenho mão de obra para isso? Eu quero formar uma mão de obra especializada? O dinheiro vem da onde? E quem vai fazer essa gestão? Então, são essas questões todas que estão sendo discutidas no Brasil hoje pelos grupos de cientistas. Então, trazendo acho que eu pulei demais aqui, peraí. Trazendo uma perspectiva realmente de como são os planejamentos. Como fundou, então, as ciências biomédicas, né? Você tem um grupo de professores que tem áreas correlatas, então estaram lá o pessoal da biomedicina, que tinha doutorado, tinha uma produção significativa, o pessoal da fisioterapia, e quem quisesse participar, não é isso? E tinha uma certa produção. Para a época, a produção era pontos de artigos, então o artigo ele tem um peso, né? Vocês viram uma classificação aí que a Qualis traz, que o Qualis traz, nós vamos falar um pouquinho do Qualis, né? De A1, A2, B1, B2, B3, B4, está se mudando, vai mudar para A1, A2, A3, A4, mas isso a gente não sabe quando que isso vai acontecer, tá? Já é sugestão, tem alguns programas utilizando isso, mas isso não é oficial ainda. Então, você tinha um grupo de professores produtivos, ou seja, que publicavam artigo, tá? Eles se juntavam, obviamente, dentro da sua área, né? Faziam um projeto dentro de um escopo que a CAPES traz, então monta-se esse projeto tem que ser aprovado pela universidade, e essa submissão é feita. E aí aguarda-se a avaliação. Qual que é a primeira discussão aqui que se tem hoje, que o pessoal está trazendo hoje para perspectivas futuras? Está sendo cobrado hoje muito mais das pró-reitorias de pós-graduação. Né? E a pró-reitoria, ela fica, na verdade, sabendo nesse modelo antigo, justamente depois que a proposta está pronta, vamos dizer assim. Ela aprova ou não a proposta. Tá? A grande discussão hoje desses pesquisadores é a descentralização, da universidade ser mais autônoma. E, com isso, a pró-reitoria, na verdade, precisa ter um planejamento sobre onde ela quer chegar. E esse planejamento, então, ela não vem só dos docentes, mas ela vem exatamente do sistema de gestão das universidades. Então, por exemplo, em Parnaíba, a Universidade Federal do Piauí, hoje Federal do Delta, né? Nós estamos na transição aí, ela tem 4 programas de mestrado, se eu não me engano, e uma de doutorado. É isso? Então, qual o direcionamento da universidade? Qual seria o próximo passo da universidade? Essa universidade ela vai crescer em número de cursos de graduação.
crescendo em número de cursos de graduação, nós precisamos de cursos de pós-graduação. Então, a proposta hoje é que isso não seja simplesmente desenhado pelos docentes apenas, docentes da universidade, mas que seja desenhado sobre a perspectiva de crescimento da universidade. Okay? Então, todos os programas eles devem estar vinculados ao PDI, ao Plano de Desenvolvimento Institucional. Ok? Mas esse PDI ele é relativamente muito vago, muito aberto. Tá? A proposta que se traz hoje é onde é que você quer estar daqui 5 anos? Você, universidade. Você, universidade, daqui 5 anos, vai ter mais programas de pós-graduação? Em que área você vai crescer? Qual a sua estrutura em desenvolver novos cursos de graduação para que a gente consiga desenvolver novos cursos de pós-graduação? E não simplesmente sair de dentro de um grupo de professores. Não estou dizendo que estava errado, não é essa a minha opinião, e eles entendem também que era assim que funcionava. Mas a proposta hoje, depois desse crescimento de 155% de cursos, a pergunta é, será que nós precisamos de mais cursos? Ou será que a gente precisa adaptar alguns cursos, linkar alguns cursos, fazer com que a ciência ela se torne um pouco mais translacional do que quantitativa? Tá? Então, a primeira discussão que houve lá nessas reuniões de corpos docentes das pós-graduações é justamente essa. Nós precisamos mudar o planejamento do desenvolvimento da pós-graduação, dos cursos. Para onde? Justamente para onde a demanda existe, que são as áreas. Aí, como é que eu vou saber onde a demanda existe? Como é que um plano nacional pode funcionar? Um plano nacional pode funcionar quando ele entende que cada região e cada município tem as suas particularidades. Cada estado tem as suas particularidades. Então, a proposta é que se faça um estudo regional para que a universidade crie esse planejamento. Ah, professor, mas quando se faz uma proposta de curso, tem lá no PP do curso quantas pessoas tem, quais são as áreas. Sim, esse estudo é superficial. Ele precisa ser direcionado. Vou dar um exemplo. Olha, Parnaíba vai virar um polo em saúde. É isso? Então, a gente precisa aprofundar o conhecimento na região do que está precisando. Quais são os cursos necessários? Mas, quais são a mão de obra necessária? Já estou bagunçando a palestra aqui. O que eu preciso ter? Por exemplo, a Embraer ela tem sede em São José dos Campos, né, interior de São Paulo, onde está localizada uma das maiores faculdades de engenharia do Brasil. Tudo bem, está ligado à aeronáutica, né? Civil-militar, que é o ITA. Mas por que elas estão próximas? Porque nós temos uma faculdade de engenharia, onde você tem desenvolvimento de engenheiros voltados para a área aérea, e você tem uma indústria aérea. Né? Há alguns anos, quando a TAM escolheu, era a TAM, né? Hoje é Latam, a TAM escolheu São Carlos como o seu ponto de mecânica, né? Uma outra cidade no interior de São Paulo, então os aviões, as revisões, toda a mecânica é feita em São Carlos. Se criou ali um polo de formação para a mão de obra. Então, o que o município está pedindo? O que a região está pedindo? Qual a necessidade da região? E não pode ser uma necessidade momentânea. Tem que ser uma necessidade hoje, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Qual é a evolução que eu quero? Então, existe a necessidade de um plano de longo prazo, e não plano de 4 anos.
que se torna um outro plano de mais 4, que se torna outro plano de mais 4, porque é quando troca-se os gestores. Né? Então, quando a gente traz qual seria a proposta hoje, desculpa, não é uma proposta, mas qual é a reflexão hoje que estão se fazendo, as perspectivas futuras? Por exemplo, unir programa de pós-graduação. Os professores Manuel e Baldomero estão aqui, eles sabem disso. Tem muitos programas que são compostos com os mesmos professores. Né? Ah, professor, você vê problema nisso? Eu não estou dando a minha opinião. Eu estou trazendo exatamente para a perspectiva do que está sendo discutido. Um exemplo, a Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Estou trazendo esses dados que são dados que foram discutidos, tá, pessoal? Ah, o professor é de São Paulo, São Paulo é de São Paulo. Não, é onde a gente tem base de dados, tá? Para discussão. A Unesp, ela fundiu aproximadamente 28 cursos de pós-graduação. Por quê? A Unesp é uma universidade descentralizada, ela tem campus em várias cidades, ela aproveitou de uma formação lá atrás de fundações, então você tinha universidades municipais que eram geridas por dinheiro municipal, e quando a Unesp criou, ela veio e acampou todas essas universidades, e cada centro desse, cada campus desse, criava, obviamente, o seu programa de mestrado. Os professores estão ali, estão dando aula, estão produzindo e querem fazer ciência. Né? O pesquisador é isso, ele vive disso, ele quer fazer ciência. Tá? Então, criava-se um programa de mestrado. E cada campus desse criou um programa, e às vezes eram programas correlatos. Então, se não me engano, foi o ano passado, houve uma fusão de 28 programas. Viraram um único programa, descentralizado, veja bem, com campus em cidades diferentes, okay? Trabalhando num formato de rede, praticamente. Como funciona hoje o Enorbio, por exemplo. Hoje, já faz um tempo, mas você tem uma administração local, mas você tem um programa que ele acontece ligado a vários campos diferentes. E isso, essa proposta, essa discussão que esses professores trazem, são justamente o seguinte: olha, você tem uma região, às vezes, pobre de mão de obra, que você vai ter que abrir um curso de graduação, trazer professores de fora para que componham esse curso, para que daqui 5, 10 anos você consiga abrir uma pós-graduação para melhorar a condição de mão de obra. E a grande discussão, e você vê professores que já acima de 60 anos, professores que estão na pós-graduação há 15, 20 anos, né, discutindo a importância da tecnologia, isso que nós estamos fazendo hoje. Nós podemos ter uma banca hoje totalmente internacional no mestrado. Basta utilizar essa plataforma que nós estamos utilizando. Né? E essa já estão trazendo essa ideia. Eu não preciso, por exemplo, ter aqui na UFDPAR, eu não preciso ter todos os professores que eu preciso. Mas eu posso intercambiar justamente via internet. Então, você monta uma banca com professores de fora, você traz o cara para dar aula, ele não precisa mais vir da casa dele. A gente gastava um recurso, às vezes, para trazer professores de outras universidades para fazer bancas. O cara vinha e dava uma palestra. O que nós estamos fazendo hoje? Eu estou na minha casa, o professor Baldomero está lá na universidade, vocês provavelmente na casa de vocês, e isso está acontecendo. Ah, professor, mas é bom, é ruim? Não estou discutindo isso, nós estamos discutindo a possibilidade. Porque a partir do momento que a gente tem a possibilidade, agora a gente vai discutir como isso pode melhorar. Então, essa proposta, ela já acontece. Né? Já temos condições hoje do que era visto de uma forma contrária lá há tempos atrás. Né? Não, tecnologia, que isso? O cara vai fazer online, tem que estar aqui, tem que estar presencial. Hoje a gente vê que já existe essa possibilidade. Se é ideal ainda, talvez não. Mas abrimos uma discussão aqui que a gente pode intercambiar programas.
alunos sem o deslocamento físico. Isso gera a possibilidade de unir universidades. Tá? E aí talvez eu não precise mais abrir novos programas, mas eu faço com que as universidades participem de programas. Então eu posso ter um polo aqui de um programa de pós-graduação de uma outra universidade, até que consigamos andar com as próprias pernas, até que tenhamos know-how justamente para melhorar a mão de obra local, desenvolver essa mão de obra local e dar continuidade com as próprias pernas. Um exemplo que foi dado lá foi da região norte com problema de saúde, principalmente em regiões descentralizadas, né? Aldeias indígenas e pontos isolados. Ah, mas não tem mão de obra. Né? Como é que vai formar mão de obra nessa região? Eu não tenho professores, eu preciso levar professores para levar. Hoje já tem uma proposta diferente. Hoje o intercâmbio ele pode acontecer de forma digital. Bom ou ruim, nós estamos plantando algo que nós vamos colher a longo prazo. Daqui a um tempo, nós vamos entender o que está acontecendo hoje. Né? Ciência é isso. Tá? Nós estamos vivendo hoje, nós temos opinião. Ah, eu não gostei do online, eu gostei. Isso é uma opinião. Daqui 10 anos, nós vamos analisar tudo o que aconteceu e nós vamos falar, olha, não formou tão bem, melhorou nisso e piorou naquilo. E a gente vai ter uma característica, um desenho dessas formações. Muito bem. E outra questão que se traz aqui, eu estou até me alongando demais, eu acho, é justamente a formação de mestres e doutores. E aqui o que eles trazem lá, que é a primeira jabuticaba brasileira, que é ter mestrado acadêmico, né, que é onde começou. Né? A proposta é justamente que se a pessoa ela vai para a academia, ela vai para a ciência, que ela vá para o doutorado direto. Essa é a perspectiva. O doutorado é justamente para formar o pesquisador. Né? E que o mestrado ele vai cada vez mais se tornar o que acontece no resto do mundo. Né? Uma formação, entre aspas, uma especialização, um aprimoramento de mão de obra em determinados locais. Isso não é para ontem. Tudo isso que eu estou trazendo são perspectivas. Lembra que eu falei lá que a gente planeja alguma coisa para o futuro e muito desses planos não acontece. Ok? Então, a perspectiva que esses professores estão vendo é justamente do quê? Poxa, se o cara quer ser cientista, se a vocação dele é ir para a academia ou para pesquisa, nem sempre, ou 30%, lembra que eu falei lá, 30% são absorvidos pela academia, os 70% estão no mercado privado, tá? Se o cara vai para pesquisa, vai fazer ciência, por que ele não vai para o doutorado direto? Né? Então, essa perspectiva ela já está sendo discutida, né? A gente tem uns mestrados profissionalizantes já em curso no Brasil, e nós vamos ver algumas características dele daqui a pouco, e justamente são os que menos perdem aluno, são os que mais têm procura de aluno. Então, são algumas características que está delineando, que está levando esse raciocínio, e esse raciocínio ele não está baseado na cabeça apenas dos pesquisadores, e sim em dados que foram coletados em pesquisas. Essas pesquisas desse seminário aqui foram feitas junto com a Universidade do Paraná e a Universidade de São Paulo, uma pesquisa via eletrônica, tá? Eu lembro de ter respondido, foi passado tanto para docente quanto para discente, tá? Para que fizesse um delineamento da pós-graduação no país. Então, eles têm dados de todas as regiões, e o que eu estou apresentando aqui são dados nacionais, obviamente, que na região Nordeste, no Piauí, no município de Parnaíba, os dados podem variar, mas a ideia é a gente trabalhar de uma forma ampla. E o grande ponto hoje, se vocês veem os professores de vocês sempre reclamando, mas não tem dinheiro para isso, não tem como financiar, não tem fomento, não tem bolsa, não tem... Sim, vocês concordam que um planejamento um pouco mais enxuto, com um trabalho um pouco mais direcionado, o município vai começar a entrar com dinheiro também? Você está
propondo uma solução para o município. Ok? Então, você cria linhas de financiamento de fomento. Esse é um trabalho importante que a universidade precisa fazer. Ah, professor, então a culpa é da universidade? Não, não estou dizendo isso. Nós vamos ver que o dinheiro está reduzindo, sim. Mas está reduzindo para tudo também. Né? Se você me perguntar como professor, pessoalmente, professor, está faltando dinheiro para os programas? Tá. Eu acho que tá. E aí eu te apresento alguns dados. Mas o que eu digo é, a gente vai ter que reinventar. Nós vamos ter que reinventar. Porque essa diminuição de verba, ela vem constante. E ela vem acontecendo. Né? Gestão eu vou trazer daqui a pouco. Então, para falar sobre as verbas, o que a gente tem justamente aí, professor, mas de 2002 a 2018, aumentou 133% o orçamento do MEC, 143% o orçamento da CAPES. Sim, você precisa ver lá, ó, que de 2002 a 2004 nós tivemos uma redução para depois aumentar, e que 2016 nós tivemos uma redução. 2019, 20, 21, não está aqui esses dados, mas houve redução. Tá? Da CAPES, no mesmo sentido. Ou seja, está diminuindo a fatia. Está diminuindo a fatia e está aumentando o número de programas. Não foi isso que a gente viu lá? Ok? Então, a conta não vai fechar. E não adianta a gente simplesmente ficar reclamando que não vem mais dinheiro. Nós precisamos arrumar uma solução para esse não vem mais dinheiro. Com auxílio financeiro a pesquisadores e estudantes. Ó, nos últimos anos aqui do nosso gráfico. Ok? Então, redução do montante está acontecendo. Vai acontecer? Tomara que não, mas está acontecendo. E qual o nosso planejamento? O que estamos pretendendo modificar? O que nós precisamos fazer para que isso não aconteça? Na verdade, quando a gente fala de sistema financeiro e você tem que ir para o mercado privado, é onde acontecem as grandes invenções, é onde você acaba modificando o sistema. Não estou defendendo o mercado privado, não estou defendendo o mercado público. Estou dizendo que, historicamente, trazendo dados, quando você tem menos dinheiro, é que você tem as grandes modificações. Ah, então está sendo feito de propósito? Não, não é isso. Não vamos discutir política aqui. Estou dizendo que a gente precisa se reinventar a todo momento, a todo semestre que abre uma nova turma. Porque se a gente ficar fazendo mais do mesmo, nós não estamos fazendo tecnologia, nós não estamos fazendo mercado de ponta. E a tendência, pelo menos nos últimos anos, é da pressão financeira continuar sobre as universidades, os gestores estão aí, né, os coordenadores sabem que a gente tem pouco dinheiro para trabalhar e cada vez menos, e na pós-graduação não é diferente. E aí que entra a pergunta da gestão. Né? É onde a gente precisa também fazer um investimento. Ok? Nossos gestores hoje, e eu me incluo nesse aspecto, nós fizemos doutorado, não foi para fazer gestão. Nós fizemos doutorado para fazer pesquisa. Vocês estão fazendo mestrado em gestão ou em pesquisa? Vocês vão fazer doutorado em gestão ou para fazer pesquisa? E aí que volta naquela proposta do mestrado ser um formador mais específico de mão de obra, porque você pode fazer mestrado em gestão. E aí você vai estar na universidade justamente para conseguir fazer a melhor gestão desse financeiro, dos seus professores, da burocracia. Né? Eu posso estar falando besteira, mas eu aprendi na marra. Né? A gestão, a gente vai aprendendo na marra. Vai acontecendo, você precisa fazer. Será que isso é o melhor? Será que o professor realmente precisa passar 6 meses aprendendo a fazer a gestão dos recursos que tem para conseguir desenvolver dentro da pós-graduação uma coordenação de pós-graduação que é simples? Ok?
E nessa proposta de descentralização, esse recurso vai vir direto para o gestor. Ou seja, vai cair na conta do programa de pós-graduação a verba que ele vai gastar com o aluno, com o professor. E o professor que está lá como coordenador, ele tem essa capacidade de gestão? Eu digo, capacidade tem. Ele tem a formação para isso? Para abrir uma licitação, para chamar uma licitação, parte legal de tudo isso. E às vezes a gente acha que o processo é burocrático, mas é porque precisa desse suporte do restante da gestão, né? Da universidade, do departamento jurídico da universidade, do departamento de empenho. E às vezes, nessa demora, a gente acaba perdendo o recurso que não é empenhado dentro do ano fiscal. Então, um dos grandes gargalos desde 2000, 2002, isso não é conversa nova, no país, e não é só no mercado profissional, público, dentro da universidade, mas é profissional também, então vocês que estão em formação, comecem a pensar nisso, é em gestão. Uma das profissões hoje que mais paga no Brasil, independente do setor, são os gestores, seja ele de gestor de RH até gestor, líderes de times dentro dos setores privados. Okay? Então, gestão é um gargalo do país, e isso quem está falando não sou eu, principalmente os empresários e empresas privadas. Ok? Bacana. Então, perspectiva universidade. Tinha uma pergunta aqui, eu posso ler já, professor? Você prefere fazer tudo no final? Se o senhor quiser responder já, professor, para adiantar, a pergunta do Erivan, eu tinha deixado aqui para fazer para o senhor no final, mas fica à vontade. Tá, vamos lá. Então, professor, até que ponto os discentes podem participar da escolha de um programa de graduação de um determinado curso ou não podem participar? Não pode, não, deve. Deve. Tá? O grande ponto é, o que a gente está falando, Erivan? Não pode surgir da minha cabeça. Então, os alunos querem participar baseado em algum estudo. Né? Então, assim, eu acho, esse eu acho não pode existir. Né? E a comunidade acadêmica ela é extremamente importante. Tá? Uma coisa que a gente vê, por exemplo, vou fazer uma crítica aqui, isso é verdade, então não tem por que não. Desde a gestão de coordenação da pós-graduação em ciências biomédicas, da gestão do professor Baldomero, nós não temos um representante discente. Não tem representante discente nas reuniões do colegiado, não tem representante discente na reunião de de bolsa, desculpa. Então, o aluno, ele tem tudo para participar, ele é um mercado consumidor. Né? Então, essas opiniões, elas são importantes, e quando vocês se unem, vocês são muito fortes. Okay? Agora, precisa estar participativo, precisa ser algo construído, assim como a decisão não pode ser do professor, tem que ser coletiva, a decisão dos alunos também não pode ser para me beneficiar, tem que ser para beneficiar a universidade, o curso, o programa. Né? Então, sim, o aluno ele é importante no direcionamento. Por isso que uma da mudança das avaliações é a autoavaliação. Na autoavaliação, os programas agora eles são obrigados a coletar informações dos alunos da pós-graduação para saber como é que está o andamento. Ok? Vou dar um exemplo para você. No ano passado, começou a autoavaliação, nós mandamos para docentes, discentes e egressos. Tá? Docentes, 100%. Todos responderam à autoavaliação. Egressos, 9%. 9%. Discentes, 15%, estou lembrado se 14% ou 15%. Ou seja, quando é solicitada a participação, a voz está lá, o microfone está aberto. Cadê a participação? Então, na verdade, Erivan, a gente precisa exatamente isso. É que o aluno se manifeste, mas ele tem porta aberta para se manifestar a todo momento. Né? Mas o que a gente vê, desculpa, eu sei que tem muito aluno aqui, mas é a realidade. O que a gente vê
é que a manifestação ela vem quando aperta o calo, e geralmente individual. Né? Então, lembra sempre dessa perspectiva. Nós precisamos pensar a longo prazo. Nós precisamos modificar o sistema, o município, a universidade, o município, o estado e o país. Né? É daqui para lá. E é isso que é a grande perspectiva que está se pedindo, descentralização desses programas. Então, foca na sua necessidade. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Elivan. Depois, se você quiser, vai ter aberto o chat aí, a gente pode conversar mais. Bem, então, e da perspectiva dos alunos? É aí que está esse ponto agora, dos estudantes. Né? Então, motivos que levam o aluno a fazer o mestrado e doutorado. Porque isso é uma coisa importante, e está lá, os professores discutindo isso. Né? O grande ponto, capacitação, e talvez a capacitação ela venha desse mestrado um pouco mais direcionado à formação de mão de obra, não de ciência, não de cientistas, né? Não que cientista não é mão de obra, mas voltado para as áreas específicas, né? Vocação ou falta de opção, porque talvez, se tivesse outras oportunidades, não iria nem para o mestrado, nem para o doutorado. Tá? Então, lá, capacitação. Os programas que menos perdem alunos hoje são os profissionalizantes. São programas que estão mais direcionados à área de formação. Eu falo, né? Eu sou do curso de fisioterapia, a gente forma fisioterapeutas. Ah, professor, mas eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Sim, isso é seu, é vocação. Mas a formação da graduação é para o profissional. Você tem pessoas, obviamente, que querem seguir a carreira científica, da pesquisa. Ótimo, mas a formação, ela não é visando esse sujeito. Ela também acontece, mas não é visando esse. Nós precisamos soltar mão de obra especializada da área da graduação no mercado. Ok? Então, e os mestrados profissionalizantes, ele enriquece um pouco mais essa mão de obra, vamos dizer assim, entre aspas, não científica. Te ensina a ler mais ciência, a consumir a ciência, isso é indispensável para o profissional atualizado, mas ele foca num sentido de especialização de mão de obra direto na área de formação. E o que a gente está vendo, o que a gente, Brasil, está vendo em dados, é que é os que menos perdem aluno e são os mais concorridos. Por quê? Porque a pessoa identifica um meio de melhorar a parte prática científica da aplicação técnica dele, e não simplesmente de fazer ciência. E aí um outro dado que eles trazem lá nesse seminário é justamente esse, ó. Permanecem com bons números alunos da área de licenciatura. Mas veja bem, o cara da licenciatura é o cara que vai virar professor. Então, se ele vai virar professor, você concorda que desde a graduação dele, ele já tem essa prospecção de estar talvez num mestrado, talvez num doutorado, talvez num pós-doc, ele já vai ficar, entre aspas, na academia, se não na graduação, na formação, ensino básico. Ensino básico, talvez nem tanto, mas ensino médio, ensino... na formação desse aluno que vai chegar na universidade. Então, são dois focos aqui, em dados. Tá? Os mestrados profissionalizantes hoje é o que tem maior procura e menos desistência. Então, essa área de aprimoramento de mão de obra técnica é um foco interessante que a gente precisa pensar daqui para frente. E é por isso que vem aquela proposta lá atrás, talvez, do mestrado acadêmico. Se o cara quer ser acadêmico, por que ele não vai para o doutorado? Se é vocação dele, porque ele já não vai para a ciência, para a pesquisa, ok? E deixa o mestrado como um foco em melhoria de mão de obra técnica, científica, direcionada para a formação. Tá? E, obviamente, que quem está na área da docência já passaria para o doutorado
direto. Algumas universidades já fazem isso, vocês viram lá que tem universidade que só tem o doutorado, tá? Mas nós estamos, o que se levanta hoje é uma discussão nacional, para que isso seja um foco nacional e não sejam movimentos isolados, tá? E um dos cuidados que a gente precisa ter, que é uma preocupação nossa, não vou mentir, tá? Que é a falta de opção. Poxa, lá eu formei, o mercado de trabalho não me absorveu ainda, ia ter uma chance de ter uma bolsa. Poxa, não vou fazer nada, isso é um termo que a gente escuta bastante nas entrelinhas, né? E aí tem dados sobre isso, tá? Tem dados sobre isso. Por exemplo, o curso de maior desistência da Universidade Federal do Paraná, os cursos de pós-graduação de maior desistência, são da área de engenharia. E os caras foram fazer a busca. Mas por quê? Porque a região é altamente industrializada e em 6 meses o mercado de trabalho acaba absorvendo esse profissional. Então o cara forma sem perspectiva, entre aspas, entra numa pós-graduação como natural dentro da universidade, né, a via natural, estou terminando aqui, vai ter o processo seletivo, eu vou. Ele entra, 6 meses depois ele recebe uma proposta de trainee ou de um início de carreira e ele abandona a pós-graduação. Para vocês terem ideia, as pós-graduações da Universidade Federal do Paraná, uma das universidades mais antigas do Brasil, uma das mais desenvolvidas, hoje oferta mais vaga do que tem aluno para pós-graduação. E os únicos cursos que têm vaga completa são os profissionalizantes e os ligados à licenciatura. Tá? Então, teoricamente, hoje é mais fácil você entrar num doutorado na Federal do Paraná do que você entrar num curso de graduação na Federal do Paraná. Ok? Eles trazem lá também uma discussão sobre justamente o valor da bolsa. Então, você perde talento porque o mercado paga mais do que os fomentos, vamos dizer assim. Mas aí entra novamente na falta de opção, porque se você está lá por vocação, se realmente é a pesquisa que você quer, tudo bem, vai sofrer um pouco mais? Vai, mas você está direcionando a sua formação para aquilo que você quer. Né? Então, são discussões que surgiram lá e que aí não tem resposta lá. Ok? E os programas? Como é que os programas estão? E aí a gente tem que se basear na avaliação, tá? Porque o programa a gente vai direciona para aquilo que a regra do jogo. Professor, mas você falou que a regra do jogo está mudando. Sim, ela está mudando e ela muda, mas é isso. Nós precisamos basear, nós precisamos responder a pergunta que foi feita. Né? Eu não posso responder outra pergunta. Então, dos pontos aqui de discussão é justamente o seguinte, lembra que eu falei lá que no começo, artigo, faz ponto, tem que ter ponto, publica nas revistas de alto índice de impacto, né? Nos A1 vale 100 pontos e quanto mais você tiver, melhor. E é artigo. Nessa última avaliação que está parada, já traz uma proposta diferente. Tá? Lógico, patente, os programas, softwares, né? Isso já vem sendo contabilizado, melhorou nessa última avaliação. Mas a proposta é justamente que se mude isso, que comece a acrescentar novos produtos para essa avaliação. Essa proposta da última avaliação justamente traz algumas informações qualitativas. Tá? Baseado em quê? Qual que é a linha de raciocínio? A linha de raciocínio é justamente essa aqui. Ó. A avaliação do programa vai ser dentro da proposta do programa. Então, não adianta eu quantificar, é isso que eles trazem, não adianta eu quantificar nacionalmente, porque eu tenho regiões, eu tenho qualidades e deficiências diferentes em cada região. Então, a proposta que começaram a trazer e que esses pesquisadores estão fortificando é justamente isso. Você coloca ali o que você pretende. Olha, qual que é a função do programa de ciências biomédicas? Daqui 5 anos, o que eu quero ter? Daqui 10 anos, o que eu vou fazer? Daqui 15 anos, o que eu quero ter? Eu crio as metas e eu vou ser avaliado pelas metas que eu cumpri,
que eu não cumpri. Ok? Então, não só o volume, eu quero aumentar o número de publicação. É isso, exatamente isso que eles estão batendo contra. Tá? Eu quero aumentar a qualidade da minha publicação. Esse é o grande ponto. Diminuir número, diminuir volume, aumentar a qualidade. Um outro ponto que aqui tem bastante discente, isso é importante. Publicação com o aluno do programa. Porque senão eu não estou formando um cientista, eu não estou formando a mão de obra. Ah, professor, eu tenho um vínculo, eu tenho um grupo que eu faço parte, com 3 universidades, e eu, professor, publico. Cadê meu aluno? Ah, meu aluno não publica. Alguns anos atrás, isso valia. Professor produtivo, tem artigo publicado. Não é mais isso. Já não é mais isso, não é perspectiva futura. Aluno produtivo, o professor produtivo é aquele que faz ensino na pós-graduação e faz a pesquisa. E aí entra com perspectiva futura o quê? O professor produtivo, aquele que faz o ensino, a capacitação, faz a pesquisa, mas também essa pesquisa impacta a sociedade. Faz a diferença na região que esse pesquisador está posicionado. Então, a produção, veja bem, a gente sai de uma produção que é volume com qualidade, óbvio que só volume não adianta, independente de onde você está impactando, para uma, isso já é atual, participação na formação do aluno, e o próximo passo nesse planejamento é o que você está modificando dentro da sua comunidade, dentro da universidade, dentro do município, dentro do estado, nacionalmente. E isso é o que a grande discussão, é como avaliar isso. A proposta é, cria-se a sua meta, então eu tenho meta de formar tantos pós-graduandos, e que esse pós-graduando, por quê? Porque eu preciso que eles sejam absorvidos, essa mão de obra. Eu estou falando das ciências biomédicas, eu preciso da área da saúde melhor, porque o mercado está demandando esse cara. E esse cara foi absorvido dentro do município? Foi. Como é que está a perspectiva dele de emprego? Eu tenho que mudar minha pós-graduação porque eu já atingi a maturidade nesse nível, eu preciso passar para uma outra escala? Isso tudo é avaliação interna e não avaliação nacional, como era ou é feita ainda. Tá? Então, o grande ponto hoje é a sua pesquisa impacta a sociedade, impacta a sua comunidade, Tá, pessoal? Nós estamos falando é Parnaíba, é Piauí, é Nordeste. Tá? Então, a forma de avaliar isso que vai ser discutida muito ainda para que entre em critérios de classificação. O ponto é, hoje já, alunos, discentes, vocês são importantes nessa produção. Tá? O artigo publicado com professor e discente, ele tem um peso maior na avaliação, e isso traz um impacto maior no programa de pós-graduação. O que eles querem é justamente fechar esse gap. Tá? Não adianta eu ter apenas cientista falando apenas para cientistas. Nós precisamos modificar a sociedade, e aqui, se a gente for expor, a gente sabe o quanto precisa melhorar. O Brasil como um todo, na verdade, o mundo como um todo. Então, quanto a sua pesquisa, quanto a ciência está ocasionando isso? Essa é uma das discussões para que aconteça a avaliação e, consequentemente, a modificação dos programas. Tá? Um dado aí, por exemplo, dessa pesquisa que fizeram lá da Universidade de São Paulo junto com a Universidade do Paraná no Brasil inteiro, 75% do que os docentes pesquisadores dos programas de pós-graduação produziram não são artigos. Professor, mas não produziram artigo também? Sim, produziram. É o mercado, né? Eu digo que o pagamento do professor é o artigo científico. Se eu contar só artigo científico,
apenas 25% do que o professor trabalhou, gastou hora, está sendo contado. E os outros 75% não servem de nada? Né? E aí entra justamente o Qualis, porque o Qualis qualifica artigo. Começaram agora a tentar qualificar livros. E o resto? O Qualis, o último Qualis é de 2016. O quadriênio anterior, 2 quadriênios atrás, porque o anterior é o que nós terminamos em 2020. Né? Será que ele está atualizado? E o Qualis, outra jabuticaba brasileira. Né? Uma invenção para tentar quantificar os produtos nacionais e que caiu em desatualização e que precisa ser atualizado. E aí entra numa nova discussão que a gente não sabe para onde vai surgir, porque surgiu o Qualis unificado, que é extraoficial, mas que tem programa que já está usando para quantificar. Né? A promessa era que o Qualis novo saísse em julho desse ano e não saiu. Então, oficialmente, nós não temos Qualis, nós estamos lidando com uma perspectiva de 2016 ainda para avaliar artigo. Tá? Então, essa é uma outra discussão, uma perspectiva que vai ter que modificar essa avaliação, até porque não é só artigo que a proposta traz. Traz uma avaliação das outras produções da pós-graduação. Então, lá, proposta da autoavaliação. Avaliação do programa baseada dentro da própria proposta. Então, eu crio as minhas metas, eu, programa, crio as minhas metas e eu vou ter que cumprir as minhas metas. E eu vou ser avaliado pelas metas que eu criei e cumpri. Ah, então pode sair da minha cabeça? Não, nós estamos falando de ciência. Vai ser feita uma discussão dentro dos programas, dentro das pró-reitoria, da pró-reitoria, dentro da universidade. E essa discussão vão criar metas, e essas metas são o objetivo a ser batido, e aí no quadriênio. Né? Cria-se metas e avalia o que foi atingido. Individualidade dos programas e o quanto gera impacto na sociedade local. E hoje a fala é essa. O quanto sua pesquisa impacta na sociedade. É isso que eles querem quantificar. Essa é a proposta para o futuro, é que o programa modifique o seu local de origem. E a gente vai buscar alguns dados no sistema. Então, vamos casar todas essas ideias com o que existe na CAPES. E aí, o que a gente encontra hoje é exatamente isso. Eu dei a sorte de acessar a CAPES num dia em que essa tela estava lá e eu consegui capturar para trazer a palestra para a gente aqui. Né? Então, existem várias ideias, existem propostas baseadas em dados científicos e existe esse caminhar, né, essa tentativa de ajuste dentro da CAPES, dessas modificações que estão acontecendo. Né? Então, a ciência e a política, lembra lá do quadrinho, elas se cruzam, não adianta. E eu não estou falando de política partidária aqui. O que acontece na nossa cabeça hoje é que a gente não sabe como é que vai ser amanhã, a gente não sabe se a avaliação quadrienal vai acontecer, né? A proposta é que vá, os dados estão lá, mas como isso vai acontecer? Então, as perspectivas estão aí, as dúvidas na cabeça de todo mundo está presente, então não é só do aluno, mas do docente, dos coordenadores de área, como eu falei, quinta-feira agora tem uma reunião da área de Medicina 1, por exemplo, para tentar explicar aos coordenadores, são mais de 120 programas no Brasil, numa reunião, tá? Para que esses coordenadores tentem explicar aos coordenadores de pós-graduação o que está acontecendo dentro da área e dentro da CAPES, porque a demanda está grande e as informações elas não são direcionadas. E aí traz algumas perguntas. E o Qualis? Se Qualis vai sair, né? Então, a gente vê perspectiva, a gente coloca algumas ideias, mas, como eu falei, o futuro. Será que o futuro ele é tão certo, tão programado assim? A nossa avaliação quadrienal vai sair, por exemplo, foi a primeira avaliação do programa de Ciências Biomédicas. Nos editais CNPq, você só pode concorrer se você for programa avaliado. Opa, e aí? Professor, então a gente não pode concorrer? Não. Nós perdemos o edital o ano passado justamente porque era a nossa primeira quadrienal. E vamos perder os próximos porque a avaliação ainda não saiu.
E as bolsas? Existe a proposta de aumentar os valores das bolsas. A CAPES falou assim, a gente aumenta, mas aí diminui a quantidade. Ou seja, não modifica. Né? A produção, como é que vai ser qualificada? Exatamente. Vai baseado no Qualis, como é que nós vamos produzir impacto na sociedade, como é que isso vai ser quantificado? A direção dos trabalhos hoje, ela é confusa. A gente não tem um plano claro hoje da CAPES. E aí eu volto aqui colocando um pouquinho pessoal, eu acho que o grande ponto do país, em todas as áreas e também da pós-graduação hoje, é questão de gestão. Não estou criticando o meu coordenador, o meu reitor, o meu pró-reitor, o meu reitor, não é uma crítica individual, tá? É algo nacional, ok? A gente aprende um pouco na marra a fazer essa gestão, e eu acredito que se a gente fosse preparado previamente, talvez aconteceria de uma melhor forma possível. Tá? Então, na revisão desse seminário, o que eles trazem de proposta? Maior autonomia das universidades, no planejamento, na execução e na avaliação dos programas, o trabalho em rede, utilizando essas novas tecnologias. Hoje você pode ter vínculo do programa com universidades fora do país, inclusive. Tá? Isso precisa estar aberto. Por exemplo, os programas precisam ter a liberdade de aceitar professores de fora, de uma forma um pouco mais simples. Tá? Fortalecer a comunidade com a comunicação com a sociedade, vender a nossa pesquisa para a população, porque, inclusive, se você vender bem feito, você vai ter agências de fomento, empresas de fomento que irão comprar, que talvez hoje não financie pesquisa porque não entende a linguagem da ciência. Tá? E aí você consegue linkar, tendo esse trabalho com outras universidades, linkar fomento nacional com concorrência internacional. Nós temos hoje poucos editais, NIAID, que é a Agência Saúde Nacional Americana, por exemplo, no Brasil. E os caras têm verba, e verba em dólar, que a gente pode concorrer. Para isso, a gente precisa fortalecer os nossos programas e as nossas agências. Né? E aí, daqui eu me daria satisfeito até do dia 29, porque o dia 29 traz mais essa informação da CAPES, né, que mostra lá, 52 pesquisadores da CAPES renunciam, né, a área de astronomia, física e matemática, se não me engano. Ok? Então, assim, nós estamos no olho do furacão, nós estamos justamente sem saber o que vai acontecer e dando uma palestra de perspectivas futuras num seminário, porque é a demanda. Qual é a perspectiva futura? Né? Nós temos a ideia dos cientistas e temos uma administração CAPES um pouco confusa nessa transição. Ok? Professor, estourei só 3 minutos, peço perdão por isso. Tá aí o meu contato para quem quiser entrar em contato, discutir algumas outras coisas, e eu estou à disposição aí para perguntas. Já peço desculpa ao próximo palestrante por ter tomado um pouco mais do horário. Que isso, professor. Fica tranquilo, nós já colocamos um intervalo de meia hora entre as palestras, contando com essas informações a mais que poderiam ser passadas. Eu agradeço bastante a sua participação. Antes de passar a palavra para quem deseja fazer questionamento, temos um inscrito, que é o César Fernandes. Gostaria de registrar a presença e agradecer pela disposição de estar aqui nessa sala, do professor Dr. Giovanni Rebouças Pinto, que é o nosso coordenador de inovação e propriedade intelectual da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. Obrigado pela presença, professor. Eu vou passar a palavra agora para o César, ele queria fazer a pergunta em áudio. César, pode ficar à vontade para fazer seu questionamento. Opa, obrigado aí, Vinícius Baldomero. É prazer aí escutar vocês aqui na palestra, principalmente Vinícius, né, que fez vários esclarecimentos. Vinícius, na verdade é uma pergunta que você já conhece, a gente já conhece o dia a dia, né, da gestão. Eu vou começar pela gestão, tá? Que acho que é o maior desafio. E aí, quando você fala da questão de pensar nas demandas, nos planejamentos, nos financiamentos, voltado às características específicas da região, né? E aí isso avança
nos programas de pós-graduação, como eles vão ser montados, nas qualificações e etc., eu tenho vamos dizer assim, uma angústia, uma reclamação, porque isso, de certa maneira, a gente paga um preço desse não planejamento lá atrás, né? E que isso, de certa forma, está ligado na graduação com a pós-graduação, né? Elas deveriam, de certa forma, se comunicar. Alguns cursos existem isso, outros cursos, e aí eu estou usando esse exemplo num sentido mais amplo, tá? Te jogando esse desafio para a gente pensar na construção da nossa UFDPA nos futuros programas e etc. Então, assim, uma coisa que eu tenho uma pergunta, né? A primeira pergunta é a dificuldade, como é que a gente vai vencer esse desafio de fazer uma gestão, tá? De um planejamento que envolva uma graduação e uma pós-graduação, onde a gente depende de códigos de vaga que já foram contratados, quadro humanos, né? Quadro de formação desses professores em alguns respectivos cursos, com um enviesamento de áreas que foram muito da formação específica desses professores, e elas não foram planejadas, não é como você traz aí a problemática nova, para um planejamento do município, das demandas no município, né? Então, isso, inclusive, como eu tenho trabalhado muito em projetos com ONGs, com o terceiro setor, a gente consegue resolver essa questão de financiamento através de trabalhar com demandas específicas da pesquisa, né? Então, eu vejo essa linha de tendência. Então, a primeira pergunta é essa, né? Como a gente vai trabalhar um remanejamento, ou seja, uma reorganização estrutural do nosso quadro quantitativo do que a gente tem de graduação e pós-graduação, para atender isso aí, já que a gente vai ter dificuldade de novas contratações, né? A gente sabe das carências, dos recursos financeiros. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Vinícius, pensando nesse sentido, a gente tem um problema muito grande dessa questão estrutural, que aí você trouxe a questão dos mestrados acadêmicos, dessa linha de tendência daquele aluno, daquele perfil profissional que vai transitar entre uma formação mais técnica de uma formação mais acadêmica, né? E aí você jogou a problemática de a gente transitar esses alunos para um doutorado direto e etc. E aí a gente pensando isso agora no nosso quadro humano, né, de professores, porque a gente tem esse problema lá atrás, né? Ele foi de certa maneira, por uma ausência do PDI, bem estruturado nessas questões de planejamento, a gente tem essa dificuldade de agora pensar como a gente reestruturar esse quadro humano novamente, né? E aí a segunda pergunta é, será que a gente consegue, em algum momento no Brasil, trazer um modelo lá de fora de professores que ficam mais isentos de aula na graduação e ficam mais voltados à pós-graduação e à pesquisa, ou fazem uma participação mista, entende, Vinícius? Uma participação mista onde ele contribui muito mais no perfil acadêmico que outros professores que não têm essa aptidão, vamos dizer assim, da pós e etc., fiquem mais voltados a fazer esse intercâmbio de conhecimento, né? Porque a gente tem que aplicar o conhecimento da pós que vai sendo gerado no ensino, na graduação. Não existe esse distanciamento, mas ele muitas vezes foi criado por essa falta de planejamento, como você trouxe esse problema de um PDI maior, né, que envolve uma raiz maior de formação estrutural, de contratação, de código de vaga. Então, não sei se eu consegui ser claro, mas é basicamente essas duas perguntas. Como a gente pode vencer esse desafio de reestruturar a casa, né? Não pensar somente em novos cursos e novos programas, né? Bacana, Sérgio. Eu acho que por isso que lá no começo eu falei, esse tipo de palestra, na verdade, ele entra muito mais como uma discussão, né? Seria muito legal a gente ter uma mesa redonda, talvez fica para os próximos aí, com professores de cada região e assim vai. Esse ponto final, você fala, o planejamento do PDI não é que ele não foi bem feito, é que ele previa uma perspectiva naquela época de uma forma. E talvez, hoje, o que está se propondo é uma evolução disso aí. Né? A gente tinha um terreno onde você tinha poucas pós-graduações e você passa a ter uma quantidade grande de pós-graduações. Então, antes você não tinha como discutir um PDI diferente. E hoje você já cria uma perspectiva diferente para essa discussão, e é o que a demanda nos dá. Então, na época do PDI, por exemplo, da UFPI, que foi feita lá em 68, e obviamente que isso vai modificando com os anos, né? Baseado na perspectiva que você tem. E aí fica a frase do final da apresentação lá, que né, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Na verdade, a educação
A gente planta que é para outro colher. Né? E se eu não plantar, ninguém vai colher. Então, o grande ponto é, a gente talvez estamos tomando medidas muito que nós queremos dar resultado para ontem. A gente não consegue dar resultado para ontem. O que a gente precisa é propor a evolução. Então, eu acho que a mudança do PDI, o direcionamento do PDI, ele deve acontecer agora, pensando para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Né? Dentro de uma evolução tecnológica e dentro de uma perspectiva, dessa nova perspectiva de ação dentro da comunidade. Eu acho que dá para fazer, tá? E não é tão difícil assim, porque a partir do momento que você tem uma sociedade, e quando você está falando dentro do PDI, você tem, a sociedade é a universidade, então você tem professores, né? Que por si só, independente de mestrado, doutorado, por si só, já é uma via aberta de discussão, né? E você tem aí os doutores que foram treinados a pensar em perspectivas diferentes, né? O campo é o melhor campo que se tem, é discutir dentro da universidade. Por quê? Porque você tem pessoas que estão aptas a justamente isso, né? A trazer essa discussão. Agora, o ponto é, isso precisa ser discutido. Não pode ser decisão, não pode ser uma decisão política. E volto a falar, eu não estou falando de partido, pelo amor de Deus, não é essa a discussão. A discussão é assim, a sua primeira pergunta é como é que trabalha esse planejamento para atingir o município? Com decisões voltadas à ciência. Então, os nossos gestores, os nossos prefeitos, vereadores, governadores, na verdade, precisa ter uma proximidade da universidade. Aí você vai dizer, mas esse pessoal não quer se aproximar. Eu vou colocar uma outra perspectiva. Será que a universidade quer se aproximar também? Porque a coisa do casal. As duas vias precisam estar abertas. Né? E aí, esquece política. Porque é do partido A, porque é do partido B, porque esse partido, eu vou esperar esses 4 anos acabarem, porque eu não concordo. Não pode. Não é isso. Quando você faz isso, o seu plano ele é de 4 anos. Porque é o que você almeja. Eu preciso resolver meu problema em 4 anos, porque daqui a pouco tem outra eleição. O plano ele precisa ser a longo prazo. É um plano que muda a perspectiva. A Coreia fez isso. A Coreia fez um plano de 20 anos na década de 80. A Coreia é uma potência. Né? Então, assim, nós precisamos... E aí não adianta achar que são os políticos que vão fazer isso. Quem vai fazer é a universidade. Porque a universidade, teoricamente, é onde você tem os seres pensantes. São vocês, os alunos. Vocês são o grande potencial. Vocês são a esperança da coisa acontecer. Porque a nossa geração está passando, nossa dos professores. Nós estamos plantando, estamos tentando fazer com que a coisa ande para as próximas gerações. E vocês são os próximos professores. Então, assim, o que eu estou colocando não é opinião. Eu estou baseando nesses estudos e nesses seminários das outras universidades. Tá? São informações internas, brasileira, óbvio, porque está se discutindo a pós-graduação no Brasil. Né? Então, na verdade, a gente precisa ter uma aproximação, não é só... então o administrador tem que ir para a universidade? Não, a universidade tem que sair. E essa é a proposta da pós-graduação. O que você está impactando na sua sociedade? Então, você modifica a sua sociedade, o seu entorno da UFPI, por exemplo, e daqui a pouco isso vai contaminando. Essa é a proposta. Professor, mas isso demora. Nós estamos lidando com a educação. Educação demora. Você não modifica algo do dia para a noite. É a longo prazo. Você vai ver, professor? Provavelmente não. Mas, se ninguém começar a fazer, não é que ninguém começar, porque isso já começou. Né? Se nós estamos discutindo hoje, é porque já foi plantado. Né? O que a gente precisa é continuar mantendo essa perspectiva. César, não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Não, sim. Na verdade, assim, a pergunta foi mais provocativa da gente pensar, da gente estruturar o que a gente tem hoje, mas acho que ficou claro aí
quando você trouxe assim essa projeção para o futuro, né? O que tem hoje contratado em quadro humano não vai mudar de uma maneira tão rápida, né? A gente vai ter que projetar isso do que a gente vai poder formar de material humano e do que a gente vai poder contratar dentro das nossas limitações, né? Então, acho que mais ou menos isso, se eu entendi a linha de raciocínio, né? E nessa perspectiva, não adianta a gente ter 1000 códigos de vaga. Veja, nós estamos até agora falando que a ideia é ter qualidade. Você acha que tem 1000 doutores formados que vão estar aptos a exercer o papel que você quer? Será que é quantidade? Será que não é melhor a gente começar a trabalhar a formação do que a gente quer? Eu quero um gestor. Eu tenho um gestor no mercado. Então, veja que às vezes não é a velocidade. A gente precisa estruturar, né? É fazer uma estrutura, uma base bem feita, né? Para que a gente consiga mudar toda a casinha. Porque não adianta a gente correr com o alicerce, porque esse telhado vai cair. Então, a mudança ela tem que acontecer estruturada, porque senão a gente não consegue. Então, o código de vaga é curto? É curto. Então, como é que a gente trabalha? Não adianta a gente trabalhar... Eu não gosto de trabalhar com perspectivas que não existem, entendeu? Então, assim, mas vai ter mais dinheiro? Não. Eu prefiro trabalhar com essa perspectiva. A gente não tem. Aí, se vier, ótimo. Trabalhar com mais é muito mais fácil. Né? Ô Vinícius, só a segunda pergunta, que acho que talvez escapou, era da questão se a gente consegue adotar um modelo parecido com a Europa e com os Estados Unidos de ter um professor híbrido, não necessariamente ele fique com uma carga horária pesada na graduação, ele fique mais voltado à pós-graduação e a gente direcionar melhor esse tipo de ensino, né? Em ambos os lados, né? Assim, eu gosto muito dos modelos, estudo um pouco, a gente tem um grupo de pesquisa nos Estados Unidos, eu gosto muito do modelo americano, que está baseado, na verdade, no modelo alemão lá de trás, né? Eu acho que essa perspectiva é interessante. Mas, assim, não adianta a gente importar do jeito que está lá. Nós temos características diferentes, população diferente, demanda diferente. Eu acredito que todo professor é importante. O doutor quer fazer ciência, é isso, eu sou pesquisador, então direcionar esse potencial, sim, para a pesquisa. Assim como você tem um professor que é de sala de aula. E esse cara é fundamental também. Agora, o importante é casar essas perspectivas. Né? Isso precisa estar dentro do plano. Ok? Então, eu vou ter o cara que vai carregar o piano na graduação, que é para entregar para o professor de pós-graduação, para que ele carregue o piano. Mas aí é pessoal, eu não deixaria isolado. Porque por melhor que o professor da graduação e que só faz graduação possa ser, essa perspectiva da ciência precisa ser passada para a graduação. Né? Então, assim, o cara só dá aula na pós-graduação, não sei se é o correto. Mas reduzir, e acredito que hoje já se faz isso, né? A carga horária de quem está num segundo colegiado, quem está na pós-graduação, ela já é reduzida na graduação para que ele se dedique mais à pós-graduação. Agora, isso também surge a necessidade de mais professores, uma estrutura um pouquinho diferente. E aí, se a gente achar o que pode acontecer, eu acho que a graduação nossa ela é muito pesada, ela poderia ter um pouco diferente. Olha, eu falando, eu acho aí, né? São discussões que acontecem, que talvez direcionar um pouco mais a formação de todo mundo e vai chegar diferente na pós-graduação. Eu que agradeço, César. Valeu. Bom, pessoal, dado o adiantado da hora, né, nós temos outra palestra daqui a 10 minutos, então vocês precisarão trocar de sala. Nós vamos encerrar neste momento, né, o debate. Eu agradeço novamente a presença de todos, né, as perguntas, os debates, os esclarecimentos do professor Vinícius, a palestra que foi excelente, né, sempre superando as expectativas. O professor Vinícius além de ser um grande professor, um grande profissional, né, meu chefe, ainda é um grande amigo e eu fico muito contente aqui de estar nessa sala, presenciando esse momento com ele e compartilhando todo esse conhecimento aí com os presentes. Obrigado, professor. Esperamos contar com o senhor em próximos eventos. Obrigado a todos e
sigamos com o nosso CIEPEX, que está sendo um sucesso. Até logo. Obrigado, pessoal.